Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão de pé, segundo, abre a sua Bíblia no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 26, Mateus, capítulo de número 26. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, e versículo de número 3. Iremos lermos o versículo 3, depois leiamos versículo 6 e diante. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Versículo 3 diz: depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Versículo 6: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Versículo 12: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Agora toda a igreja, versículo de número 13, vamos lá, eu conto de 1 a 3, toda a igreja, 1, 2 e 3. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para nós. Glória a Deus. Se nós podemos tomar os nossos assentos. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu magnifico a Deus pela oportunidade que nos concedeu de estarmos na noite deste dia, juntamente com os irmãos, para adorarmos ao Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele concedeu de estar sobre esta tribuna, sobre essa igreja, e está sendo porta-voz nesta noite. Deus abençoe nosso companheiro, nosso amigo, evangelista Pastor Porto, que tem caminhado conosco. Deus tem estreitado a nossa comunhão, e é um rapaz de Deus. Deus abençoe ao evangelista Paulinho. Tivemos o prazer de conhecê-lo através do evangelista Washington, e a todos os obreiros, ao pastor Nivaldo. Deus abençoe. Obrigado pela recepção. Recepção é a melhor coisa que existe, irmão. Quem não sabe recepcionar é porque não conhece Jesus de fato ainda. Meus irmãos, Deus abençoe a todos que estão presentes aqui. Eu estive orando ao Senhor e Deus colocou essa palavra no meu coração. E como sempre falo, esse é um lema meu. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Não fui chamado para enganar a igreja. Fui chamado para pregar Bíblia. E eu gosto de Bíblia. Diga para o seu irmão: Deus tem uma palavra para você hoje. Diga para ele: Deus tem uma palavra para você hoje. Diga para ele: Deus vai mudar a sua vida hoje. Diga: Deus vai mudar a sua vida hoje, nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, prestem atenção agora. Nós estamos diante de um texto profundo das Escrituras. Até porque toda a Bíblia Sagrada, ela é profunda. Não existe nem um texto bíblico que não seja profunda. Toda a Bíblia interpretada à luz do Espírito Santo, ela se torna
profunda. Nós estamos diante do capítulo de número 26 do Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus. O capítulo de número 26 é a última sessão, das cinco sessões de ensinamentos. É o último capítulo, é a última sessão das 5 sessões que está inserida no livro de Mateus. A primeira sessão de ensinamento deste evangelho está no capítulo 5 ao capítulo 7, que Jesus refere-se sobre o sermão da montanha. A primeira sessão chama-se a ética de Jesus para o povo. A segunda sessão deste evangelho está inserida no capítulo 9 ao capítulo de número 11, que fala sobre a conduta e a obra especial na vida dos discípulos. A terceira sessão de ensinamento deste evangelho de Mateus está inserida no capítulo de número 13, Jesus falando concernente ao reino de Deus. A quarta sessão está inserida do capítulo 18 ao capítulo 19. A quarta sessão, Jesus ensina sobre os problemas comunitários da nova igreja. Do capítulo 18 ao capítulo 19, nós encontraremos ao início dos ensinamentos da nova igreja que iria instaurar-se sobre a face da terra. O capítulo de número 5, que é a quinta sessão, melhor dizendo, destas sessões de ensinamentos, ele começa no capítulo de número 24 e vai até o capítulo de número 26. Esta última sessão, a qual lemos aqui esta noite, refere-se aos ensinamentos sobre o fim desta dispensação e todas as suas implicações. Então, meus irmãos, no capítulo de número 26, nós estamos diante da última sessão deste livro de Mateus, que refere-se ao tempo desta última dispensação que nós estamos vivendo. Refere-se ao tempo da parousia, sobre o advento da segunda volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. O capítulo de número 26, a Bíblia diz que Jesus havia acabado de ensinar, preparar o coração de seus discípulos concernente o grande evento que aconteceria na história, que era a sua crucificação, que era a sua morte e a sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus acabara de dar o último discurso concernente à sua morte. É bem verdade que Jesus já havia ensinado, Jesus já havia preparado, falado, já havia predições de Jesus aos discípulos concernente à sua morte e ressurreição. Mas em toda a Bíblia Sagrada, dificilmente os discípulos de Cristo, aqueles que andavam do lado dele, entendiam as suas predições. Dificilmente. Tem pouco que é difícil, tem pouco que é anos e anos e anos que diz que anda perto dele, mas não sabem quase nada dele ainda. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nesse período de ensinamento, Jesus ele retirou-se para a casa de um homem chamado
na traição e levá-lo para ser crucificado. É bem verdade, irmãos, que o povo de Israel, neste tempo, estava em época festiva, estava em época de celebração, estava em época de rememorização, estava em época de celebração. O clímax em Israel, presta atenção, o clímax em Israel era de festa. O povo estava prestes a comemorar a festa denominada Páscoa. Diz a Bíblia que faltavam 2 dias para iniciar-se a essa festa por nome de Páscoa. É bem verdade que lendo a Bíblia, nesse período de 10 anos e meio, nós descobrimos, e todo mundo precisa sabe, que o povo de Israel era um povo festivo, era um povo festivo. É bem verdade que os dias de israelita eram abençoados pelas 3 orações que tinham diariamente. As semanas dos israelitas eram abençoadas pelo sábado, e os anos dos israelitas eram abençoados por todas as festas que tinham sentido espiritual em Israel. É bem verdade que as 3 festas magnas de Israel era a festa mais conhecida dentro da igreja, a festa do Pentecoste, que também é conhecida como a festa das semanas, a festa da Páscoa, que é a mais antiga, a festa da Páscoa, que é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, irmãos, o povo reunia-se 3 vezes, de forma anual, 3 vezes por ano, e compareciam em Jerusalém com a mão cheia de sacrifício, cantando, salmodiando, alegrando-se diante dos feitos do Senhor. A Bíblia diz que no tempo da festa do Pentecoste, eles comemoravam toda a colheita, tudo quanto Deus dera para eles. Há um sentido espiritual com a festa do Pentecoste conosco. A festa do Pentecoste simboliza a grande providência de Deus. A festa do Pentecoste simboliza a grande provisão do Espírito Santo na vida diária de cada crente. Todo crente tem que ter essa festa, tem que comemorar a grande provisão do Espírito de Deus diariamente na vida dele. Aleluia! Eles também comemoravam a festa do Pentecoste, comemoravam a festa dos tabernáculos. Pastor, que festa é essa? Eu acredito que nessa noite